Uma mãe com uma dor que não passa sem a presença do filho. O Ítalo foi um... O Ítalo foi aquele menino, companheiro, sabe? Ficava comigo assim dentro de casa. Dona Maria tinha um filho responsável, prestativo e que não pensava duas vezes antes de atender a um pedido das pessoas. Enquanto você precisava, qualquer pessoa precisava dele, oi, faz isso para mim, era naquela hora. Eu não sabia falar não com as pessoas. O jovem de 21 anos morava na cidade há pouco tempo. Resistiu deixar o campo para viver na cidade. O Ítalo foi criado na zona rural, aqui de Novo Cruzeiro. Ele costumava dizer que gostava mesmo era de morar no campo, por conta da liberdade que ele tinha. Só que há pouco mais de um ano, a dona Maria, mãe dele, decidiu deixar o campo e morar na cidade, em busca de oportunidade de emprego. E disse para o Ítalo que ele deixasse a fazenda e também fosse morar em Novo Cruzeiro para fazer companhia para ela. O Ítalo até resistiu durante um tempo, até que no início do ano passado, ele então decidiu sair da fazenda e morar em Novo Cruzeiro com a mãe dele. Ele costumava dizer, inclusive, que o grande sonho era que, com o salário que ele estava recebendo do emprego, pudesse comprar uma motocicleta, porque como ele gostava mesmo da fazenda, segundo ele, ele poderia continuar morando no sítio e trabalhando na cidade. Esse era o percurso que ele ia fazer todos os dias, caso conseguisse realizar o sonho. Só que, infelizmente, não teve tempo. O Ítalo, ele era uma pessoa que... Tudo que você pedia ele para fazer, às vezes eu ficava até com raiva, porque às vezes a pessoa falava, faz isso para mim, ele faz. Não, Ítalo, você não pode... Não, eu vou... Ítalo era um jovem alegre, cheio de amigos, e teve os sonhos interrompidos de forma brutal. Andava brincando, dando risada, onde é que ele passava ele fazia muita amizade. Então, o Ítalo morreu muito novo, ele não merecia ter morrido do jeito que morreu. O Ítalo, ele era um menino bom. O jovem foi morto faltando 4 meses para completar 22 anos. Uma data que ele esperava com muita ansiedade, porque estava planejando fazer uma festa para receber os amigos em casa. E ele sempre falava no aniversário, ele estava contando essa data para o aniversário, e quando chega no aniversário, infelizmente, nada. Isso é uma coisa que eu vou falar para você, mesmo com o coração doendo, mas eu não desejo isso para ninguém, moço. Ítalo Gomes Nepomuceno foi assassinado a tiros. O jovem não teve tempo nem de se defender. Ele foi muito cruel porque eu acho que a pessoa chegar na casa do outro para meditar um crime e fazer o que ele fez e chegar na delegacia para depois sair de mão limpa, isso foi doído demais. Isso foi doído. O principal suspeito é Márcio Ferreira Santos Martins, que fugiu depois do crime e ainda está desaparecido. O Ítalo estava morando nessa casa aqui com a mãe há mais ou menos 7 meses. Ele tinha vindo da zona rural e estava trabalhando há pouco tempo aqui na cidade. Esse portão aqui é o portão da garagem e acaba dando acesso a 2 casas no mesmo terreno. O Ítalo então normalmente chegava, costumava dar uma geral na casa, já que a mãe estava trabalhando, e ficava por aqui, na maioria das vezes, conversando com os vizinhos. Esse outro portão também dá acesso ao mesmo terreno. A outra casa fica bem atrás desse portão aqui. Só que não há divisão no terreno separando os 2 imóveis. Acaba que as 2 casas têm o mesmo acesso comum. No dia do crime estava acontecendo uma festa aqui na cidade de Novo Cruzeiro. A cidade é pequena, mas estava bastante movimentada. O Ítalo tinha passado boa parte do dia na rua conversando com alguns amigos. Final de tarde, ele então veio para casa. Veio com um amigo, com um companheiro. Quando ele chegou no imóvel, que é na casa dos fundos, onde está aquele tanque lá no fundo, ele entrou e foi pegar água na geladeira. Foi nesse momento que o Márcio invadiu o terreno
e disparou várias vezes contra o Ítalo. Os tiros, todos disparados nas costas do trabalhador. Porque todo mundo sabe que todos nós vai morrer um dia, mas esse rapaz foi muito cruel. Além do Ítalo e da mãe dele, no mesmo terreno, na casa vizinha, moravam duas jovens. Apesar da proximidade dos imóveis, Ítalo não tinha amizade com as moças. Mesmo assim, a vontade de ajudar alguém desconhecido foi fatal para o rapaz que só queria evitar uma tragédia. Na madrugada anterior ao crime, o Ítalo estava sozinho em casa. Por volta de 3 horas da manhã, ele ouviu alguns pedidos de socorro. Era de uma das jovens que morava nessa casa aqui. Ele então saiu para ver o que estava acontecendo e encontrou a jovem sendo agredida pelo ex-namorado. Ele foi intervir na confusão e pedir que o jovem, que o Marcos, que estava agredindo a ex-companheira, pediu que ele fosse embora. O Ítalo acabou se envolvendo em uma briga com o Marcos. Como o Ítalo era bem mais forte, era bem maior, acabou agredindo também o Marcos, que foi embora, mas prometeu voltar e fazer coisas piores. O Marcos não voltou, mas o Márcio, irmão dele, voltou no dia seguinte. Se fosse por mim, ele não ajudaria. Podia acontecer o que acontecesse, mas que eu não queria que ele ajudasse. Para pagar com a própria vida, não. Vizinhos contaram que viram Márcio rondando a casa o dia todo, vigiando a chegada de Ítalo. Como os dois não se conheciam, Márcio teria inclusive conseguido uma foto para colocar em prática o plano de executar Ítalo. O que foi que vocês viram aqui no dia do assassinato do Ítalo? Então, no dia do assassinato do Ítalo, assim, tinha um cara vigiando há um período, entendeu? Aí, logo após ter acontecido o crime, viram ele fugindo. Já tinha horas que ele estava aqui vigiando a casa. Ou seja, estavam só esperando ele chegar? Sim, já tinha horas que estava. Tinha nessa base de umas 3 horas que estava vigiando a casa. E esse rapaz, ele já tinha a foto do Ítalo? Então, mostraram a foto do Ítalo para ele, entendeu? Aí o número mesmo do telefone, a pessoa deu outro número que não era do Ítalo, que o rapaz tinha pedido para poder ligar para o Ítalo. Márcio só esperou o Ítalo entrar em casa para matar o homem que havia evitado o irmão de matar a ex-companheira. Em questão de segundos, descarregou um revólver calibre 38. Quando chegou em casa, acompanhado do amigo, o Ítalo disse que estava com sede. O amigo foi para o quarto. O Ítalo disse então que iria para a cozinha. Ele se encaminhou para cá e veio para a geladeira para poder pegar água. Foi nesse momento que o Márcio se aproximou e disparou vários tiros. Uma das balas acertou a lateral da geladeira, bem nesse local, e saiu aqui no fundo. O outro tiro, que seria para o Ítalo, acertou a porta da geladeira e a bala saiu aqui na lateral. Depois disso, o Márcio conseguiu acertar os tiros no Ítalo. Ítalo já caiu na cozinha, morto, e o Márcio saiu pela porta e fugiu. O dia que eu vi aquele menino na delegacia, a minha vontade era de matar ele. Só que aí hoje, onde é que ele estiver, eu quero que ele pague pelo que ele fez, porque ele também tem filho. Márcio ficou quase uma semana desaparecido. 5 dias depois, fora do flagrante, ele se apresentou na delegacia para prestar depoimento na Polícia Civil e disse que não estava na cidade no dia do crime, mas foi desmentido por testemunhas. Revoltados com o assassinato, moradores de Novo Cruzeiro se aglomeraram na porta da delegacia e tentaram linchar o rapaz. Houve muita confusão e foi preciso reforço da Polícia Militar para evitar invasão na delegacia. Não quero criança aqui! Não quero criança aqui! Meu Deus do céu. Márcio precisou ser escoltado e saiu em uma viatura da PM. No dia seguinte, saiu o mandado de prisão contra Márcio. Mas ele já havia fugido novamente e ainda não foi encontrado. Eu acho que se eu visse esse menino, eu não respondia por mim. Mas depois, com o passar do tempo, a gente vai pensando assim, que se a gente vai se pôr
no mesmo lugar dele falar, não, ele vai ser isso e isso, eu vou fazer isso e isso, a gente se torna ali, como se diz, uma guerra, né? 4 meses depois do crime, Dona Maria se revolta com a lentidão da justiça, que demorou para expedir mandado de prisão contra o assassino do filho dela. Eu não sei, eu acho que nesse mundo, para a gente ser bom, a gente tem que ser ruim, porque o Ítalo pagou muito caro pelo que realmente ele fazia. Pelo coração bom que ele tinha, né? Exatamente. Mais difícil do que ver o assassino preso é perdoar quem tirou a vida do filho. Eu espero que ele pague. Eu espero hoje de coração. Eu espero que ele, se ele se pegar, ou se ele se entregar, que ele fica preso e paga o que ele tem que pagar e talvez ele pode se tornar uma pessoa do bem.